Graça, paz e alegria, queridos. Amados, vamos hoje falar sobre os heróis da resistência, os heróis da fé. Vamos dar continuidade. Semana passada nós falamos de um herói, um presbítero chamado Filipe, e um homem que foi diácono, fez um excelente trabalho e deixou um legado. Hoje nós vamos falar de um outro cidadão que deixou para a gente aí um legado. E a palavra hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos ler 8 versículos, até o versículo de número 8. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que temos de te louvar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Tira de nós todo o cansaço, todo o enfado, toda a dor, toda a preocupação, tudo que não presta, nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. Seja conosco, abre a nossa mente, Senhor, fala conosco, que nós estamos prontos para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de um homem chamado Cornélio. A Bíblia, Lucas, ele vai aqui logo no versículo de número 1, dizendo o seguinte: havia, o verbo está lá no passado, havia um homem chamado Cornélio, crente, não judeu, um capitão da guarda chamada italiana, um capitão do exército romano. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, capitão do exército romano. Gentil, queridos, crente, homem de Deus. E Cornélio não há mais, já foi, a vida de Cornélio já passou. Agora somos nós, França, Rafa, Luciano, Felipe, Érica, todos nós. Não tem mais Cornélio. Cornélio já fez o que ele deveria fazer. Agora somos nós que estamos aqui. O verbo agora está no presente. Havia um homem chamado Cornélio. Nós vamos tirar algumas lições aqui para a nossa vida desse centurião, que hoje equivale mais ou menos um cargo de capitão. O centurião era um camarada que arregimentava aproximadamente 100 homens. Era um pilotão, mais ou menos de 100 homens. Não é a nossa praia aqui, nós não conhecemos nada sobre as Forças Armadas, né? Pelo menos eu, mas acredito que seria mais ou menos isso aí. Pilotão, 100 homens. Aqui nós estamos falando de um gentio, um homem que não era da cultura judaica. Estamos falando aqui de um homem romano. E aí vai despertar em nós, queridos, algumas curiosidades. Esse homem, a Bíblia diz que ele era um homem generoso, piedoso, ele e toda a sua casa, ele ajudava as pessoas. E Deus observou que aquele homem era um homem generoso, um homem piedoso, mas a gente não cansa de falar, né? E a nossa salvação é um dom de Deus. E esse dom não é pelas nossas obras. Muitas vezes você vai pensar, olha, eu conheço uma pessoa que é extraordinária, uma pessoa maravilhosa. Ele só não é crente, mas ele é melhor do que muitos crentes e tal, e não é o suficiente, queridos. Cornélio era um homem bom, um homem que não tinha problema nenhum com a sua vizinhança, com a população. Muito pelo contrário, era um homem generoso e que todos ali gostavam dele. Mas faltava alguma coisa ainda para Cornélio.
E a Bíblia diz que um dia um anjo apareceu para Cornélio, chamou o nome dele e disse: Cornélio, o Senhor tem contemplado a tua generosidade para com esse povo. O Senhor tem visto aí, tem observado aí o teu carisma, o teu amor para com a comunidade. Cornélio não era um homem, queridos, que tinha uma vivência de igreja. Quem sabe Cornélio ali, ele tinha um grupo na casa dele que ele se reunia, mas era um homem temente a Deus. Numa cultura onde os romanos tinham ali muitos deuses, Cornélio sabia que existia um Deus acima de todos os deuses. E a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Mas lhe faltava ainda uma coisa. O anjo disse: olha, o Senhor tem contemplado aí a tua generosidade. Agora envia homens até a cidade de Jope e manda chamar lá um camarada chamado Simão. Simon. Ou seja, o anjo aponta para toda uma cultura judaica. Ele poderia dizer: olha, tem um camarada lá chamado Pedro. Mas o anjo, ele fez questão de dizer: olha, o nome dele é Simão, que tem por apelido Pedro, tem por sobrenome Pedro, mas ele é o Simão. E ele está na casa de um outro Simão, um Simão lá, empresário, que cuida de couros. Ele trabalha dando uma polida no couro, trabalha fazendo roupa, e é esse o ramo dele. Obrigado, querido. Então a Bíblia diz que Capitão Cornélio pegou 2 dos seus discípulos ali, 2 dos seus homens, e chamou um soldado e disse para eles: acompanhe esses homens até a cidade de Jope. Era só 76 quilômetros na pernada, queridos. E lá vocês vão procurar um camarada chamado Simão, que está na casa de um outro Simão, um empresário da área de couros. E esses homens foram até essa casa. Imagina você estando na sua casa e você recebe a presença de 2 camaradas e um soldado. Agora estão procurando aí, estão te chamando aí fora. Caboclo vaza por trás e... O que esse cara quer aí, rapaz? Qual foi a bronca? Qual foi o problema? A Bíblia diz que Pedro estava no terraço, orando. E era hora de almoço ali. Pedro estava ali no terraço, orando. E ele viu ali, descendo do céu, uma tela. E vários animais naquela tela. E o Senhor disse: Pedro, mata e come. Ele disse: não, Senhor, longe de mim comer um negócio desse imundo. E Deus disse para ele: Pedro, não chama de imundo aquilo que eu tenho purificado. E a Bíblia diz que isso se repetiu por 3 vezes. Não sei se Pedro tinha algum problema com o número 3, mas 3 vezes novamente isso aconteceu com Pedro. Enquanto Pedro ali refletia sobre a visão, ele teve uma outra visão. Ele disse: olha, tem uns homens embaixo te procurando, vai com eles, porque eles vieram aí te buscar. E Pedro desce, conversa com aqueles homens ali, e eles disseram: olha, nós somos servos de Cornélio, um centurião, um homem de Deus, e ele nos mandou aqui te chamar para ti ir conosco. E a Bíblia diz que no outro dia Pedro se levanta e vai com esses homens até a casa de Cornélio. Cornélio, o capitão. Pedro, chegando na casa de Cornélio, levou com ele também alguns discípulos,
E ele, ao adentrar a casa de Cornélio, Cornélio se prostra aos seus pés. Então Pedro vai levantar Cornélio e diz: olha, levanta, porque eu sou um homem igual a você. Olha o Pedro convertido, não é mais aquele Pedro que disse para Jesus: Senhor, onde quer que tu vai, eu vou, e estou contigo e não abro. Aquele Pedro que correu e que disse para o Senhor, disse: não, o senhor não vai e tal. Esse já era outro Pedro, não mais aquele Pedro, já era o Pedro convertido. Então Pedro levanta Cornélio e vai dizer: Cornélio, levanta, porque eu também sou homem igual a você. E Cornélio se levanta e Pedro pergunta: por que é que tu me mandaste chamar? E Cornélio vai dizer: olha, eu tive aqui uma visão de um anjo, e esse anjo, ele me falou que era para mandar te chamar. E era 3 horas da tarde quando o anjo apareceu e mandei te chamar, e graças a Deus que tu veio. E agora eu é que quero saber de ti o que o Senhor tem para nós. Então Pedro vai pregar, queridos, para aquele grupo de pessoas que estavam ali naquela casa. E era um grupo considerável. Pedro vai pregar. Sabe que muitas vezes a gente fica pensando: mas o que eu vou falar? Batendo na tua porta lá: irmão, olha, tem um fulano ali que está numa situação assim, dá para a senhora ir lá, dá para o senhor ir lá, dá para o senhor orar, e daí você fica pensando: e o que eu vou falar? O que eu vou falar para essa turma? Então Pedro vai, se coloca ali e começa a pregar, queridos. Era o que o Pedro sabia fazer, era pregar. Os irmãos, vejo que o Senhor não faz diferenciação de pessoas, acepção de pessoas, não é parcial. Vejo que Deus, ele é imparcial. Vejo que Deus olha para vocês diferente do que nós, os judeus, olhávamos. Porque o judeu não pode entrar na casa de um gentil como eu estou aqui com vocês. Mas é por causa desse Deus que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, que foi morto, foi assassinado pelos homens, foi levantado numa cruz, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e fez dele Senhor dos vivos e dos mortos. Pedro pregou para aquela turma. A Bíblia diz que muitos ali receberam o Espírito Santo. Muitos ali beberam do Espírito Santo naquele dia. E muitos foram batizados. E Pedro ainda disse: olha, se esses homens de antemão já foram batizados pelo Espírito Santo, o que falta é eles ser batizados nas águas? Então Pedro vai pedir para que eles também recebessem o batismo ali das águas. E ali foi uma festa tremenda, a ponto de que eles ficaram mais alguns dias na casa de Cornélio. Então, esse é um resumo desses 40 e poucos capítulos aí do livro de Atos, sobre a história do capitão Cornélio. Um homem que era gentil, queridos. Gentil. Talvez isso deu uma sacudida aí na gente, uma cutucada forte, para que nós possamos dar uma meditada, uma pensada bem, que muitas vezes nós desprezamos algumas pessoas, nós julgamos o caráter daquela pessoa, desprezamos aquela pessoa,
entendemos que aquela pessoa não tem mais solução. Nós fazemos um julgamento e sentenciamos aquela pessoa. E essa história, esse fato de Cornélio vai dizer o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. Não busca ali um homem, uma mulher por aparência, não é aparência física. Não é você olhar para uma pessoa e dizer, olha, eu acho que aquele cara ali vai dar um homem bom. Acho que aquela mulher ali vai dar uma mulher boa, uma mulher cristã de excelência. Acho que aquele outro não vai servir, não. A gente começa a fazer um julgamento sumário baseado no achismo. E a primeira lição que a gente pode tirar de Cornélio é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos convocou com uma única missão: levar o Evangelho. Foi o que Pedro fez. Pedro não chegou ali perguntando como estava a vida daquele povo. Não perguntou nada sobre aquela turma que estava ali. Muito pelo contrário. Pedro levou a palavra do Senhor. Ele mesmo diz, olha, agora vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Vejo que o Senhor, Ele não diferencia o judeu do gentil, do grego, do italiano, do romano. Agora eu tenho certeza que a visão que eu tive do Senhor foi de que todos nós agora podemos fazer parte desse reino. E é essa missão, queridos, que o Senhor, Ele entregou nas nossas mãos. E muitas vezes nós relutamos. Eu acho que esse cara, França, não tem mais solução para a vida dele, não. Esse aí está quebrado já. Quantas vezes a gente já foi lá, já pregou, já anunciou para ele, mas não tem solução não para esse camarada. Pedro vai trazer essa lição para nós. Pedro caminhou 70 e poucos quilômetros, querido. E foi lá e pregou para aquele povo. Muitas vezes o camarada está no próprio bairro, na própria comunidade, e você não tem coragem de ir lá. Não vai. Eu acho que eu não vou dar. O irmão não quer mudar, não sai das drogas e tal, e faz. E aí dá uma mascarada, faz aquela justificativa básica e traz um conforto para si mascarado e aquele camarada está se perdendo, querido. Então a primeira missão é essa, que nós devemos anunciar a palavra do Senhor. Não importa para quem seja, mas anunciar a palavra. Segundo, saber que quem faz a obra é Deus, não somos nós. Eu não sei se eu vou, e se o cara não levantar, eu não quero saber. Deus não nos chamou para essa preocupação, Ele nos chamou para levar a mensagem. Se Ele vai levantar, não vai, se Ele vai aceitar, isso já não é mais comigo, querido. A minha missão é levar a mensagem do Senhor, e levar bem levada, bem feita. Não adianta levar aquela mensagem meia boca que não funciona. Levar uma mensagem bem feita. A terceira lição que nós podemos tirar dessa palavra de Cornélio aqui é que obras por si elas não significam nada. Você pode até dizer, mas França, o cara era um cara legal, gentil, gente boa, todo mundo gostava dele. Até Deus olhou para ele. A Deus despertou mesmo ele. Despertou para que ele ouvisse a palavra e que ele se convertesse, como se converteu. Porque só pelas obras, queridos, nós não seremos salvos. Não pelas obras, para que ninguém venha se glorificar, se encher a bola, não. Mas pela palavra do Senhor, pela fé. E uma vez salvo, alcançado por essa palavra, aí sim, você continua suas obras. Somos salvos para que nós possamos fazer boas obras, e não o contrário. Tem muita gente achando que ele fazendo boas obras,
ele vai ser salvo. Não. Primeiro nós teremos que ter esse encontro com o Senhor, maravilhoso. E depois sim, as obras elas seguirão. Depois as obras elas caminharão nas nossas vidas. Mas a gente primeiro precisa ter esse encontro com o Senhor e se predispor a levar a palavra dele. Não importa, ainda que você pense, eu acho que levar a palavra para o Senhor, do Senhor a essa pessoa, é jogar pérolas aos porcos. Ainda que você pense dessa maneira, e que você venha interpretar equivocadamente essa passagem, você deve fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Levar o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, do clero, do domingo e do templo. Porque se fosse para a gente levar o evangelho somente aos domingos, somente no culto, se fosse somente o clero, não adiantava nada, queridos. O evangelho tem que ser integral, levando esse evangelho todo ao homem todo, muito além dos limites do culto, do clero, do domingo e do templo. Aí nós estaremos sim cumprindo essa mensagem maravilhosa. Hoje nós falamos desse herói da fé, Cornélio, um homem que foi alcançado pela palavra do Senhor quando ele estava se despedindo da turma aqui na terra. Jesus vai orar lá em João 17, dizendo: Pai, estou indo para ti, e eu oro por eles, para que eles sejam um como eu e tu somos um. Te dou graças, Senhor, por cada um dos que o Senhor me deu, porque dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Agora, Deus, eu oro por esses e por aqueles que hão de vir pela essa palavra. Oro por esses e por aqueles que hão de vir por essa palavra. Não é maravilhoso, queridos? Então, o que a gente tem que fazer? A gente só tem que obedecer ao Senhor, queridos. Ah, mas o cara é intelectual, o cara não crê em Deus. Eu não estou preocupado se ele é intelectual, se ele crê em Deus. Eu só tenho que levar a palavra para ele. Você sabia que tem tanta gente aí que ele está tão cheio da intelectualidade que quando tu fala de Cristo para ele se derrama todo em lágrimas, chorando. Ele está quebrado, queridos. Ele já caminhou por tudo que ele podia caminhar. Talvez ele não acredite mais nem na própria existência dele. Mas quando tu leva uma palavra para ele, presta bem atenção, não é a tua palavra, mas o Senhor diz que naqueles dias, tu não se preocupa, porque quem vai falar por ti é o Espírito Santo. Tu é apenas um vaso que está sendo usado. A palavra pronunciada, o efeito, o impacto dessa palavra já não é mais contigo, é com o Espírito Santo. Talvez você mesmo nem creia, mas quando você observar pessoas ali se derramando em lágrimas, te abraçando, chorando, você vai entender como funciona a sistemática de Deus. Porque os nossos pensamentos, queridos, são diferentes dos pensamentos do Senhor. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Então não adianta fazer um referencial achando que o teu pensamento é o pensamento de Deus. Não. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. É necessário que nós obedeçamos a palavra. Basta obedecer, queridos. Quem vai derrubar a muralha é o Senhor, não é? Não é uma pessoa, não somos nós. Quem vai derrubar o gigante
Não é a pedrinha de Davi, mas é o Espírito do Senhor. Davi, quando disse, eu vou derrubar esse gigante, não na minha força, mas na força do Senhor. Quem vai fazer a obra, o milagre, não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. A gente precisa entender que nós somos apenas um vaso, queridos. Somos apenas um vaso, sendo usado nas mãos do Senhor. E quando nós entendermos isso de todo o nosso coração, as coisas vão começar a fluir. As coisas vão começar a ter sentido, querido. Por mais que você diga isso aí é loucura, só o fato de você servir a Deus, isso já é uma grande loucura. O próprio Senhor mesmo vai falar sobre isso. Só o fato de você estar diante do Senhor já é um grande milagre, querido. Se você olha a sua vida para trás, dá uma caminhada assim longa na sua vida e você vai analisar, poxa, como eu vim parar aqui, olha. Eu nunca planejei estar nesse lugar. Mas os planos do Senhor não são os nossos planos. Planejamos alguma coisa, mas o realizar, ele vem da graça do Senhor, querido. Não vem de nós. Que você possa abraçar essa palavra, pensar nesse herói da resistência que foi Cornélio, porque naquela época abrir o coração para o Senhor e deixar a sua casa cheia da presença do Senhor significava uma mensagem bem clara. Você estava renegando o império de César. Cornélio não se preocupou com o império de César, nem com a sua patente, não se preocupou com nada. Cornélio foi tomado pelo Espírito do Senhor, e ali um homem corajoso, um homem de fé, um herói da resistência, um homem que resolveu tomar uma liberdade, resolveu ser livre. Cornélio estava cansado, queridos, de ser um homem escravo, ele resolveu ser livre. E eu já disse aqui, liberdade não é fazer o que você quer, é fazer o que você não quer. Isso é liberdade. É você poder dizer não para aquilo que você não quer. Isso é liberdade. Muitas vezes as pessoas acham que liberdade é você fazer tudo aquilo que você quer. Não. Isso não é liberdade. Liberdade é quando você pode fazer aquilo que não quer. Que o Senhor Deus nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, nos dê paz, sabedoria e coragem, para que o nosso nome também possa estar sendo escrito ali como um herói da resistência, uma pessoa que resolveu tomar uma iniciativa e dizer, eu vou levar a palavra do Senhor a uma pessoa que está aí quebrada, machucada, ferida. Eu vou levar uma palavra para essa pessoa, ainda que todas as circunstâncias digam não, mas eu vou levar essa palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos dê a paz em nome do Senhor Jesus.